como plantar orquídea, todo passo a passo, bem certinho, de forma bem simples, para você ter um replante de sucesso e ficar bem satisfeito com o resultado. E para isso eu só vou pedir uma coisa, que você assista o vídeo até o final. Você pode perder uma informação valiosa que vai fazer falta para você depois. A primeira coisa que temos que saber antes de plantar uma orquídea é se está na hora, é se você tem um motivo para isso. Isso é o mais importante. Geralmente, o motivo maior que nos leva a fazer o replante é o substrato velho. É aquele substrato que já está em decomposição, se encontra ácido e já está prejudicando o desenvolvimento da orquídea. Mas também existem outros motivos, como por exemplo, se a orquídea já estiver muito grande para o tamanho de vaso que ela se encontra. Você tem ali uma Cattleya, uma orquídea simpodial, onde a frente já está com as raízes saindo do vaso, começa a prejudicar o desenvolvimento desse vegetal, porque as raízes não têm mais como se fixarem, não tem mais um substrato, e aquele broto, aquela nova frente, começa a se atrasar, a ficar menor do que o broto anterior. O motivo de eu replantar essa orquídea hoje é mais por conta do substrato. Essa orquídea que eu comprei no supermercado, tem as marcas da época, né? Que eram essas folhas quebradas, essa parte aqui estava caída, ela já ergueu, e desde então eu não fiz o replante dessa orquídea. Ela permanece no mesmo vaso e no mesmo substrato. Esse substrato ele está começando a entrar em decomposição, ia deixar até mais um pouco, mas como eu estou sentindo aqui um cheiro de substrato velho, um cheiro um pouco forte, esse é o meu motivo. Se não tem uma urgência no replante, a época melhor sempre para as Phalaenopsis é quando começa a emitir alguma brotação, algum brotinho novo, como nesse caso aqui está surgindo a folha. Isso mostra que a orquídea ela está começando o ciclo dela de atividade, de crescimento, porque como sabemos, isso de tempo em tempo se interrompe, ela entra num repouso, descansa para depois retomar novamente. Então essa aqui está num bom momento para eu fazer esse replante. Agora vamos falar sobre o vaso. Existem dois principais materiais, vasos cuja composição é o plástico e os vasos de cerâmica, os vasos de barro. O vaso de plástico ele tem a vantagem de ser leve, barato e também por reter a umidade. E com isso ele se torna um aliado para climas mais secos. Pode até reaproveitar esterilizando ele adequadamente. Eu particularmente não gosto de fazer asepsia de vasos de nenhum tipo quando eu sei que a orquídea estava doente. Já o vaso de barro, ele é poroso, então para você fazer a asepsia dele é mais complicado. O vaso de barro, ele é diferente do de plástico, né? Ele já é um vaso mais caro, mas tem a vantagem de secar mais rapidamente. E com isso, ele é um bom vaso para regiões mais úmidas. E ele também, ao contrário do de plástico, é um vaso mais pesado. Precisa ter uma bancada mais reforçada, tomar mais cuidado com isso. Sempre que formos fazer um replante de orquídea, o ideal é que coloque um par de luvas nas mãos. A luva é mais para segurança, porque a gente nunca sabe o que tem aqui dentro do substrato. Pode às vezes ter uma aranha, pode picar a nossa mão. Se você comprou de algum lugar, não conhece o substrato, pode ter alguma coisa mais cortante e a luva sempre acaba protegendo mais. Geralmente eu não uso, faço assim mesmo, mas existe, né, esse risco, principalmente de picadas às vezes de algum inseto. O tamanho do vaso, uma outra coisa muito importante antes de fazermos o replante da orquídea. Sempre que replantamos uma orquídea, o ideal é que não se use um vaso muito grande. Então não adianta pegar uma orquídea dessa, por exemplo, e plantar lá dentro de um balde, que isso prejudica o desenvolvimento dela. Quem conhece, cultiva orquídea, nunca faz isso. Essa aqui tem bastante raízes, ela precisa de um vaso maior. Vou usar esse aqui, ele é um pouco maior. Dependendo da região, fazer perfurações pode ajudar bastante. Isso deixa o substrato mais aerado
evita doenças. O substrato que vamos usar para as orquídeas. É muito importante conhecermos um pouco da espécie de orquídea que temos, porque tem orquídeas que gostam mais de um substrato do que de outro. Um substrato mais aerado, menos aerado, mas em geral um substrato muito bom assim, esse mix aqui. Aqui eu tenho casca de pinos, carvão, pedaços de chip de coco, que é um conjunto que agrada bastante a Phalaenopsis. É um substrato muito utilizado para elas. A maioria das orquídeas não podem ser plantadas em terra. Não plante orquídea na terra. Usar terra aqui dentro do substrato vai sufocar as raízes de tal forma que, mesmo cuidando para não regar muito, elas acabam morrendo mesmo assim. E outro detalhe, podem conter micro-organismos maléficos à saúde da orquídea e ainda com isso deixar ela doente. O substrato tem que ser mais aerado para que o ar possa passar entre as raízes. Então, com 2 anos, temos que começar a observar qualquer coisa de errado com ele para então escolher o momento certo e fazer o replante. Agora vamos fazer então o replante. Quando tem muitas raízes, tá? Aqui tem bastante raízes, é deixar de molho na água ali. Você pega um pote maior, né, mais fundo, deixa ali dentro da água ali por uns 10 minutos, porque as raízes amolecem, tá? Elas ficam mais maleáveis. Isso evita com que quebramos as raízes, torna mais fácil de tirarmos do vaso, de desgrudarmos da parede do vaso sem quebrar. Porque tem casos que não precisa. Você mexe na orquídea aqui e ela está ali já solta, então não tem necessidade. Essa aqui eu deixei ali, né? Depois que tira, tem que apertar. O mais importante é preservar a orquídea. Então aqui eu já mexi bastante. Olha aqui como que vai sair fácil. Ó, molezinha. Esse vaso aqui eu já senti que ele está muito ressecado. Já nem vou usar mais ele. Depois é só tirar o substrato dentro de uma vasilha. Aqui, ó, confesso que dá um medinho quando você mexe aqui, sabe? Eu nunca vi nada aqui, mas pode acontecer de ter algum inseto ali que pique a mão da gente. Por isso que a luva é indicada. E quando se faz vários replantes, cada orquídea, assim como a gente esteriliza as ferramentas quando muda de orquídea, temos que trocar de luva também, para não correr o risco de levar doença de uma orquídea para outra. Eu vou ali agora lavar debaixo da torneira para tirar o restante que está aqui e deixar a planta limpa. Aqui eu já estou com a orquídea limpa. Essa aqui não tem raiz nenhuma, morta, pontinha aqui de uma ou outra. Eu ia plantar nesse vaso transparente. Eu coloquei aqui e ela fica muito apertada ali dentro. O ideal é que tenha um espaçamento. Esse vaso aqui é maior. O tamanho ideal para essa orquídea mesmo. Você consegue ajeitar bem ela aqui, sem deixar ela muito apertada. Pode colocar uma camadinha de pedra no fundo. Aí o vaso não fica caindo por qualquer coisa. E também já ajuda a fazer um dreno. É só colocar a orquídea dentro do vaso, acomodá-la. Tem que cuidar para não erguer demais, porque a orquídea vai ficando cada vez mais para cima. Vou deixar ela mais inclinada um pouco, ela vai ficar do lado de fora. Muitas pessoas mesmo perdem a orquídea por deixar acumular água aqui em cima. Esse é o problema da Phalaenopsis. E aquela água fica ali dentro sem secar, acaba apodrecendo a orquídea. Mas isso acontece quando ela fica reta assim. Se a gente deixa ela inclinada, como ela fica lá na natureza, a água da chuva vai bater aqui e vai escorrer lá para o outro lado, vai sair mais fácil. Para quem cultiva dentro de casa, tem poucos exemplares, o lugar é coberto, nesse caso é melhor deixar a orquídea em pé e só cuidar para não deixar acumular água. Preencher bem, né, todos os espaços. O nosso objetivo aqui é deixar a orquídea firme, pressionar não demais para que as raízes não quebrem. O substrato ele não pode vir na altura das folhas aqui. Ele tem que ficar embaixo para evitar que apodreça e a orquídea seja infectada por fungos e bactérias.
além do chip de coco, casca de pinos e carvão que tem aqui, ainda coloquei um pouquinho dessa pedra. Dependendo do substrato, quando é casca de pinos, essas casquinhas de madeira, é bom sempre que ele fique um pouco abaixo do vaso, para que quando for regar, não fique saindo de substrato essas casquinhas e caindo no chão da orquidária ali e sujando. Quando for pegar o substrato do saco, não é o mais correto enfiar a mão suja do replante lá dentro do saco para tirar o substrato com a mão aos poucos. O bom é despejar com o saco aqui mesmo, ou colocar num pote separado, como eu fiz aqui, para evitar possíveis contaminações.